Vamos então conversar sobre esse circo que se tornou a Austrália por causa de um jogador de tênis. Olha, senta que lá vem a história. Namastê, Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Você que me conhece sabe que eu sou um cara um tanto quanto confuso, porque quando eu tento falar sobre alguma coisa, eu acabo desviando, o assunto fica longo, mas no final tudo faz sentido. Eu não preparei um roteiro para fazer esse vídeo, então eu vou conversar contigo sobre fatos que eu vou lembrar e também sobre algumas coisas que eu anotei aqui, ó, no meu bloco de notas do iPad. E assim, a cada minuto que passa, a gente é bombardeado por mais e mais notícias desse jogador. Primeiro, o nome dele é Novak Djokovic. Eu sei que para a grande maioria das pessoas que assistem esse canal não tem a menor ideia quem é ser, porque não entende nada de tênis. Um ou outro entende, um ou outro gosta de esporte, mas de qualquer forma vale o circo todo para você entender porque que eu quero fazer esse vídeo. E pelo fato disso tudo estar acontecendo na Austrália, eu moro na Austrália, então de certa forma isso é algo que está nas notícias e a gente vê o tempo todo aqui. Vamos parar de enrolação? Então, pra mim é um pouco complicado falar desse tenista, porque até então eu nem sabia que ele existia. Pra você ver como eu gosto de esporte, né? Mas, depois de tanto fuzuê, eu acabei descobrindo que ele é o tenista número 1 do mundo. E aí, eu penso assim, é difícil a gente falar de uma pessoa que é endeusada, que vira um super-herói, e não prestar atenção em algumas atitudes que essa pessoa toma. Ele é humano, então é claro que ele vai errar como ele vai acertar. Mas, para minha humilde opinião, ele é um ser todo errado. Ó, vamos deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade. Eu falo das coisas que eu penso. Eu falo da forma como eu enxergo o mundo, como eu percebo as coisas que estão à minha volta. Então, se você não gosta da minha opinião, ou se você acha que eu estou errado, tá tudo bem. O importante é a gente tentar se entender. Toda essa polêmica está sendo causada por causa da vacina. Ele não é uma pessoa declaradamente aberta contra a vacina da Covid. Mas todas as atitudes dele são de uma pessoa anti-vax. Ele não tomou vacina, pelo menos ele não prova isso. E para vir para a Austrália, ele conseguiu uma autorização especial do governo australiano, mas do governo de Vitória. E aí é esquisito, porque organizadores do torneio de tênis conseguiram essa exceção para ele. O governo de Vitória aprova, aí chega o governo federal e não aprova. Então é tão confuso, é por isso que está um circo aqui. Então tá, o que aconteceu? A Austrália tem um dos torneios mais importantes de tênis, que é o Australian Open. E esse tenista, se eu não me engano, ele já ganhou, se eu não me engano não, tenho certeza, ele já ganhou 9 vezes até o momento que eu gravei esse vídeo. Não de forma consecutiva, ele ganhou nas últimas 3 vezes consecutivas, mas ele é um dos números 1, não só daqui da Austrália como do mundo. E se ele ganhar esse torneio, ele vai se transformar no número 1 de todos os torneios do mundo. Então tá, vamos tentar entender o caso. Depois, mais pra frente, se eu achar alguma coisa com mais detalhes, eu volto no assunto. Mas, enfim. Um dia antes dele embarcar para a Austrália, ele colocou uma nota no seu Instagram dizendo que ele recebeu uma isenção para ser vacinado e que ele estaria vindo para a Austrália para jogar para o Australia Open. Chegando aqui, ele foi barrado pela Australian Border Force, que são os agentes de imigração, que pediram alguns documentos e disseram que ele não conseguiu prover os documentos que eram necessários para entrar na Austrália. Aí ele ficou algumas horas numa sala, porque é assim que funciona em qualquer país do mundo, enquanto você não sabe o que vai acontecer, se você vai ser deportado ou não. Mas depois de muito disso que me disse, ele foi levado para um hotel bem tipo barato que tem aqui na Austrália, que mantém alguns refugiados políticos que estão lá por anos até. As condições não são tão boas, mas é uma coisa modesta, mas é o que é. E tudo pago pelo governo australiano. Só que o que ele queria é a possibilidade de, enquanto ele estivesse esperando, de ficar num hotel luxuoso, numa casa de luxo. Mas não pode, na Austrália é assim. Você não está vacinado, você corre o risco de trazer mais doenças para a Austrália, você não pode entrar. Uma coisa que é muito esquisita
Eu vou deixar 1.000.000% claro aqui que eu sou muito a favor da vacinação. Eu acho que a gente tem que se vacinar mesmo. Eu acho um absurdo esse negócio da pessoa falar é minha escolha, é meu corpo. Mas se a sua escolha é seu corpo e você não tá nem aí, você arque com as consequências. Tem alguns lugares que não vão querer que você entre, mesmo sabendo que a pessoa vacinada pode ter Covid. Então é esquisito, porque a gente sabe que a gente toma vacina e a gente pode pegar e provavelmente vai pegar Covid e também vai transmitir para outra pessoa que está vacinada. Mas é o que é. Tem que tomar para proteger a sociedade, tem que tomar para fazer com que, caso você pegue, os sintomas sejam muito mais leves. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente sabe, através de explicações por anos e anos, que vivendo numa pandemia, que é o que se tornou esse caso do coronavírus, enquanto a população inteira não for vacinada, a gente não vai conseguir acabar com esse vírus. E pelo andar da carruagem, a gente não vai conseguir acabar mesmo. Porque ela está toda hora se transformando, muita gente que não está vacinada e que fica fazendo jogo contra. Então esse é o problema. Eu já não aprovo a postura desse jogador. Olha eu indo e vindo, né? Eu não aprovo a postura dele porque ele como um atleta, ele como um cara que tem todas as luzes apontadas para ele, deveria dar o exemplo. E ele dá o exemplo oposto. Só que assim, ele se apequena, porque ele não é nem do tipo que fala sou contra a vacina. Ele não fala nada, porque tem milhões por trás dele, mas ao mesmo tempo ele se faz de sonso. E o pior é que eu não entendo nada de lei, mas eu acho um tanto quanto irresponsável, eu acho um tanto quanto criminoso até você saber que você tem Covid e você ir para eventos sem máscara, em ambientes fechados, tendo contato com várias pessoas, crianças, adultos, sabendo que você vai contaminar essas pessoas e que talvez uma delas até morra ou tenha sintomas graves por causa da sua irresponsabilidade. Então isso faz com que eu não goste desse jogador. Acho ele um cara mimado, irresponsável, que se acha dono do mundo. Se ele é maravilhoso jogando tênis, bom pra ele. Então tá. Aí depois que ele chegou na Austrália, ele foi levado para esse centro, né, que na verdade é um hotel, onde ele teria que ficar em quarentena. E aí começou toda uma balbúrdia com a família dele, completamente maluca de situada. A mãe falando que ele foi torturado, que ele foi humilhado, e que ele estava sendo mantido aqui em um ambiente que ele não podia fazer nada. E a ministra da Home Affairs estava dizendo, ele não está sendo mantido em cárcere privado, ele tem a liberdade de ir embora a hora que ele quiser. Mr. Djokovic is not being held captive in Australia. He is free to leave at any time that he chooses to do so, and Border Force will actually facilitate that. Mas ele queria ficar aqui. E tem uma explicação para isso. Ganhar esse torneio é algo muito importante para ele. A gente está falando de milhões e milhões e milhões de dólares. Não só o que o título desse campeonato paga, mas toda a publicidade que vem por trás disso. Então, claro que para ele vale muito mais a pena ficar aqui batendo pé, dando um de garoto mimado, com toda essa publicidade de que a Austrália é contra ele, de que a Austrália está fazendo tudo contra ele, está humilhando o melhor jogador do mundo, e mesmo assim lutando pela possibilidade de ficar aqui, lutando contra o governo e ganhar esse título. Então assim, se não fosse milhões por trás disso, você acha que ele ia se sujeitar a isso? Ele ia falar, tchau, vou embora, mas não é o caso. Como tem milhões, eu tô falando de milhões de dólares, faz a diferença, né? Então tá, ele não provou, aí fica uma coisa muito esquisita, porque ele não provou o status dele, ele só provou que ele tinha essa isenção para entrar na Austrália, mas mesmo assim, os oficiais da imigração têm toda a possibilidade de falar não, não serve. E aí como é que funciona toda essa parte de imigração em qualquer lugar do mundo? Você aplica para um visto. O seu visto pode ser negado ou você pode ganhar, que foi o que aconteceu com ele. Depois quando você viaja para o país, você ainda corre o risco do seu visto ser negado. O fato de você ter um visto na mão não significa que você vai ter a garantia de entrar naquele país. Então isso precisa ser conhecido, até porque você pode mentir na hora que você está aplicando para o visto, você pode mostrar documentos que não existem, ou você pode de repente não mostrar nenhum documento, e na hora que você entra no país você precisa provar tudo aquilo que está no documento que te deu a permissão para ter o visto e para entrar na Austrália. Any person who comes through our border can at any time be asked to provide
evidence that they have the appropriate documentation and they meet Australia's entry requirements. It is a multi-layered approach to be able to get into Australia, and at any point in that process you can be asked to provide the evidence that is necessary to prove that you are eligible to enter Australia. So that can be at the border, which is what happened in the case of Mr Djokovic. It could be earlier in the process as well. It could be at the point of boarding the aircraft to come into Australia. But what we're also seeing out now is that you are still required to have valid proof that you are able to be in Australia, and that's why Border Force is investigating. E ele não conseguiu mostrar isso. Me disseram que ele não teve tempo, ele ficou em quarentena por causa disso, ele não conseguiu provar. Geralmente uma pessoa comum como eu ou como você, se a gente não consegue entrar, visto negado, você fica numa salinha esperando o próximo avião para ir embora. Mas ele, como é uma pessoa especial, o que se diz, aliás, que foi o que um juiz disse, é que ele não teve tempo de proporcionar esses documentos e falar com as pessoas corretas. Muito esquisito. Você vem pra cá, mas você não tem o documento correto? Se bem que falam que ele fez tudo da forma correta. Coisa que, sinceramente, eu acredito. Por quê? Ele quis entrar na Austrália sem tomar a vacina. Conseguiu dos organizadores desse torneio uma isenção. Então ele estava com o documento. Conseguiu, através do governo de Vitória, o estado onde acontece o Australia Open, documento para tirar o visto. Coisa que também está muito mais explicada, porque um diz que conseguiu, outro diz que não conseguiu, enfim, tá uma falha na comunicação. I can't say with any level of clarity at all what Tennis Australia's involvement was specifically in relation to Mr Djokovic or to any individual. What I can do, of course, is refer to the two letters that were made public yesterday from the Health Department and also from the Federal Health Minister, Greg Hunt, to Tennis Australia, which outlined very clearly what was required for medical proof of vaccination. So that was outlined to Tennis Australia. How they communicated that, I cannot provide you with any clarity of that. That is clearly a question for Tennis Australia. E aí, com tudo isso em mãos, aplicou para o visto, conseguiu o visto e veio para cá. Então, de certa forma, mesmo sabendo que ele está fazendo a coisa errada, vindo para a Austrália não vacinado, ele fez a coisa certa de ir atrás dos documentos que lhe desse essa possibilidade. Então é complicado, porque ele, como ser humano, do meu ponto de vista, é um ser humano errado, mas para entrar na Austrália ele fez as coisas certas. Porque para entrar na Austrália, a lei é a seguinte. So firstly, you need a visa to enter Australia. And you have to meet the entry requirements to come into Australia. Now, currently, that includes making sure that you have a negative PCR test before you're uplifted. So it's 3 days before you are uplifted. You need to complete an Australia travel declaration. And you need to, and this is the important part, in particular, you need to make sure that you have proof that you are fully vaccinated against COVID. If you cannot provide that proof, you actually have to provide acceptable proof that you cannot be vaccinated for medical reasons. Então, estava esquisito. Até então a gente não sabia que ele tinha tido Covid no dia 16 de dezembro. Então, pela lei ele estava correto. Mas ele não teve sintoma. Então, ele teria que ter sido vacinado. Mas pela lei estava correto. E aí foi para julgamento. Quando chegou no julgamento, o juiz falou, peraí, não, mas peraí, vocês não podem cancelar o visto dele. O que mais esse cara poderia ter feito? Ele fez tudo correto. Se ele conseguiu uma isenção desse órgão ou daquele órgão ou disso, isso já não é mais culpa dele. Então, a partir desse momento, o visto dele não está cancelado e o governo da Austrália vai ter que pagar por todos os seus advogados que fizeram todo esse todo esse auê para que ele ficasse na Austrália. Mas aí agora vem um pulo do gato, que é onde o problema acontece. Até então a gente não sabia que ele tinha tido Covid no dia 16 de dezembro. E aí acontece o seguinte, ele teve Covid no dia 16 de dezembro, mas um dia depois do resultado positivo, ele foi para alguns eventos, como eu já falei antes, fechados, tendo contato com pessoas. Então, ele sabia que ele era positivo, mas mesmo assim, ele foi transmitir o vírus para outras pessoas sabendo dessa possibilidade. Então isso não mostra uma pequenez desse cara, não mostra que ele é uma pessoa digna da gente não ter muito respeito, mas é duro você saber que você tem um vírus que pode matar outra pessoa e mesmo assim você não se cuidar. E aí a pergunta que fica é, será que ele não tinha mostrado esse documento que ele tinha tido Covid no dia 16 de dezembro
Porque caso isso fosse divulgado, a população ia cair em cima dele falando, mas peraí, olha como você é irresponsável. Então não está claro. O fato é que ele ganhou na justiça a possibilidade de ficar na Austrália. Eu, sinceramente, acho isso um absurdo. Eu acho isso uma falta de respeito com todo mundo que ficou nesses 2 anos aqui na Austrália preso, sem poder sair, sem poder ir para outra cidade. A gente chegou a ficar num estágio onde eu não podia sair a 5 quilômetros de casa por meses. E aí vem uma pessoa que é de fora, mimadinho, milionário, que se dá no direito de falar, vou para a Austrália sem a vacina e ponto final. Porque ele tem essa isenção. Então parece uma coisa 2 pesos, 2 medidas. Aliás, ontem eu vi num programa da Sky News aqui da Austrália, um apresentador que pecou, assim, ele foi leviano na forma como ele estava entrevistando. Ele estava entrevistando alguém que era da equipe de advogados desse jogador, que estava comemorando, estava falando, claro que ele ia ganhar esse caso, porque tudo que ele comprovou, enfim. E aí o apresentador fez a seguinte pergunta. Okay, so does it mean that an unvaccinated tennis player can fly into the country tomorrow on a visa and remain unvaccinated? No, it doesn't mean that. That'd be taking it too far. E aí que o jornalista perdeu a possibilidade de falar, não, peraí, a lei é uma só para todo mundo. Como assim tem exceções, mas não tem exceções? Se ele entrou na Austrália, se ele teve essa permissão por um juiz, mesmo tendo Covid alguns dias antes, algumas semanas antes, isso significa que qualquer pessoa poderia entrar. Ele não foi a fundo. Então, esse é o tipo de coisa que não é falada. Parece uma coisa assim que as pessoas não querem muito tocar nesse assunto, não querem destruir a imagem do super-herói, que na verdade não é um herói, é um vilão. Até recentemente, a família dele que estava fazendo todo esse auê, indo na mídia do país dele, dizendo de todos os maus tratos que eles estavam recebendo pelo filho estar sendo mantido em cativeiro fechado. Na hora que eles foram dar a boa notícia para a população, quando alguém perguntou, mas peraí, então se ele teve Covid, por que ele foi visitar algumas pessoas, foi participar de alguns eventos, sabendo que ele ia transmitir isso? E na hora o irmão dele falou, Okay, so this press conference is adjourned at the moment. Então você vê como são pessoas que diminuem um problema mundial. Eu fico com muita vergonha do que está acontecendo em todos os sentidos. Eu acho que a Austrália só perdeu com isso. A Austrália sempre foi um país muito duro no quesito de controlar as nossas bordas, de fazer com que as pessoas não tivessem acesso a esse país durante os últimos 2 anos por causa do Covid, e simplesmente um jogador milionário, porque quer ganhar mais dinheiro, claro, consegue fazer com que ele seja uma pessoa mais especial. É muito triste, a Austrália não precisava ter passado por isso. Para quem não sabe, o estado de Vitória foi um dos estados mais abalados com esse negócio de fechar o estado por causa do Covid. Foi um dos estados que ficou fechado por maior número de dias no mundo. E aí é nojento você parar para pensar que essas pessoas não tinham direito de fazer absolutamente nada e de uma hora para outra uma pessoa que não é vacinada entra no estado deles fazendo o que quer e tudo bem. Com aquela coisa de paz e amor, eu amo a Austrália. Você não ama a Austrália coisíssima nenhuma. Você ama o fato de vir para a Austrália porque você pode ganhar dinheiro. Isso é um recado pro Djokovic, que claro que não vai assistir esse vídeo. Mas você vê como tem muita cara de pau, como tem muita mesquinharia por trás. O pior é você ver que até o presidente da Sérvia, é isso mesmo, é Sérvia? É o nome do país dele, né? Ele é sérvio, então ele é da Sérvia. Você vê como eu conheço, ó, a ignorância do ser aqui, né? Eu não conheço nada desse país. Agora começou assim uma guerra com o primeiro-ministro daqui. Se naquele país pode, aqui não pode, aqui não é decidido. Se bem que não pode, não é bem verdade. Ele não entrou, ele não conseguiu, então são bem 2 pesos, 2 medidas. O nosso primeiro-ministro veio à mídia para falar que ninguém está acima da lei, que a lei é igual para todo mundo. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else, and he'll be on the next plane home. Não desejo mal para ninguém, muito pelo contrário, que ele seja muito feliz. Mas que ele seja muito feliz lá no espaço dele, sem ficar enchendo o nosso saco aqui. A gente já sofreu demais na Austrália para ver esse tipo de postura. Mas mais uma vez, não é só culpa dele, isso é culpa da Austrália também, que faz muitas burrices. Esse negócio de falar que a Austrália é um paraíso, que é o melhor país do mundo, pense e repense esses conceitos. Aqui tem tanta burrice, acontece tanta coisa errada, que olha, eu vou ler isso aqui que saiu no Wall Sport.
O Australian Open concedeu a Djokovic uma exceção médica para jogar mesmo sem comprovar sua vacinação. A decisão de deixar o sérvio entrar no país teria sido tomada em conjunto com o órgão do Ministério da Saúde australiano. Apesar disso, quando desembarcou, foi barrado pelo Serviço Federal. Então vamos para o Yahoo, seção de esportes. Um documento confirmou a feia verdade para os fãs do jogador Djokovic. Aqui fala que a exceção médica para o Djokovic foi garantida por 2 médicos independentes, 2 órgãos independentes de medicina, apontado pela Tennis Australia, porque eles perceberam que ele não precisava ter sido vacinado porque ele contraiu Covid-19 nos últimos 6 meses. O pior é você saber que muita gente, mas tem muita gente na Austrália que é anti-vacina, anti-vax, né? E eles ficaram na porta do hotel comemorando isso. E o mais tonto, na minha opinião, é você ver uma multidão de pessoas que são da comunidade sérvia dançando na frente do hotel comemorando, porque parece que as pessoas ficam burras com a situação, porque eu penso assim, se fosse um brasileiro fazendo isso, eu jamais estaria lá protestando, querendo a liberdade dele, porque eu não acho justo, é um brasileiro que está dando um péssimo exemplo. Mas essas pessoas não pensam nisso, o que eles pensam é, dane-se, o que importa é que o nosso herói nacional está aqui. Se ele está dando um péssimo exemplo, não importa, ele é o herói, ele é o melhor jogador do mundo. E a gente não pode ser assim, você não pode ser o melhor em alguma coisa, mas ser péssimo como ser humano. E eu tô falando péssimo não nem pelo fato dele não ter tomado a vacina, ele tem todo o direito de não fazer isso, e como eu já te falei, eu tomei a vacina, e eu sei que eu posso pegar dele, ou de uma pessoa que não tomou, mas eu pelo menos me sinto mais protegido. Mas eu acho injusto eu ter passado por tudo que eu passei junto de tantos outros australianos, aqui dentro desse país como por fora também, que não conseguiam voltar, vendo que esse tenista faz o que ele quer, do jeito que ele quer, e vendo pessoas apoiando pelo simples fato de ele ser um sérvio. É muita burrice, não dá pra entender, não dá pra entender, eu não consigo entender esse mundo. Olha, para o motorista que eu quero descer, porque tá difícil, a gente tá vivendo um mundo muito difícil. Eu acho que, bom, eu não acho nada. Tem uma coisa assim, eu não tenho nada de esporte, tem o Grand Slam, que ele é do número 1. O que é isso? São torneios de tênis que acontecem em 4 diferentes países. Eu acho que Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália. Então ele está empatado com outros 2 outros jogadores. Se ele ganhar esse da Austrália, ele ultrapassa todos eles e passa a ser o grande vencedor desse Grand Slam. Agora uma coisa que eu acho importante, eu fui aqui procurar da tenista que foi proibida de entrar na Austrália por ela ter sido vacinada com Sputnik. Então você vê como é uma coisa muito esquisita? A mulher que dá um exemplo, que foi vacinada, não entra porque a Austrália não reconhece essa vacina. Mas a Austrália reconhece o fato de que o outro, que é o primeiro do mundo, pode entrar mesmo sem estar vacinado. Não é muito esquisito? O nome dela é Natália, eu não vou saber falar esse nome, Viriliantseva. Ela está impedida de participar do torneio mesmo sendo vacinada. É fora de propósito, né? É uma vergonha. On the issue of Mr. Djokovic, rules are rules. A visa is one issue, but you have to have a double vaccination, because that's the country's rule for entry into the country, and that is assessed at the border. It is on them to have the proof to show why they wouldn't have to be vaccinated. Now, he was unable to furnish that proof. As coisas não pararam por aí não. Vamos deixar claro que muitos tenistas, apesar de tudo, não apoiaram o tipo de postura do Djokovic. Alguns deles, vai ficar complicado, né? Porque esses nomes, Stefanos Tsitsipas, eu acho que é assim, não sei, e Marina Navratilova. E se você pensa que o presidente da Sérvia parou de falar besteiras, olha, senta lá, Cláudia. A última besteira dele foi que o tenista veio para cá para ser torturado psicologicamente, além de fisicamente. Aí o que aconteceu? Quando o Djokovic ganhou na justiça a possibilidade de ficar na Austrália, ele foi solto imediatamente. Solto significa não precisaria mais ficar naquele hotel de quarentena e podia ir para qualquer hotel de sua escolha. E foi o que ele fez. Passou dias num hotel super luxuoso treinando e quieto numas. No momento ele chegou a soltar até notas dizendo
que a família dele estava sofrendo muito com todas as barbaridades que estavam falando sobre ele. E aí ele deu desculpas quando ele estava com Covid positivo e foi visitar alguns lugares, mas no final das contas ele só piorou a situação. Aí o que aconteceu? O ministro da imigração cancelou novamente o visto do tenista. Ele tem esse poder aqui na Austrália. E fazendo isso, o Djokovic perdeu muita coisa. Perdeu a possibilidade de entrar na Austrália por 3 anos, mas mesmo assim nem tudo estava perdido, porque a equipe do tenista entrou novamente com recurso, agora numa outra corte aqui da Austrália. Seria mais ou menos como dizer que agora ele teria que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos isso, tá? Aqui é um pouco diferente. E eu também não entendi lei, mas era outra corte. Só que o ministro, quando anulou o visto dele, não deixou muito claro o verdadeiro motivo. Ele, na verdade, ele nem precisava se explicar. Ele disse algumas coisas. Primeiro, a possibilidade de ter o tenista aqui faria com que aumentasse o sentimento anti-vacina, com isso aumentando a quantidade de protestos, pessoas não querendo se vacinar. E aí outro caos, porque mesmo com esse boom de casos de Covid aparecendo na Austrália, mais de 1/4 da população já contraiu Covid, sendo que a gente está bem vacinado aqui. Imagina se agora as pessoas quiserem parar de tomar vacina. Nossa, eu tô suando! Olha que calor. E mais uma vez eu vou deixar bem claro, a minha posição é a favor da vacina. Eu não sou um cara que fica em cima do muro. Eu acho que tem que tomar e ponto final. Eu não tô aqui para ditar exemplos e não tô aqui para ditar o que você tem que fazer da sua vida. Eu tô aqui para conversar e falar o que eu acho que é o correto. Aí, ó, mais uma vez voltando para o que o ministro da imigração falou. Além disso, ele fez uma falsa declaração no cartão de chegada da Austrália. Ele disse que ele não havia viajado, e ele havia, mesmo dizendo que isso foi um erro humano, que não foi uma coisa proposital. Querendo ou não, a informação é errada. Então tem um monte de coisa errada atrás do processo desse tenista. O fato é, o governo tem simplesmente uma intenção, que é proteger a saúde do país. Australians have made many sacrifices during this pandemic, and they rightly expect the result of those sacrifices to be protected. Eu já disse isso várias vezes no meu canal. Eu acho um tanto quanto estranho você proibir uma pessoa de entrar na Austrália que não tenha sido vacinada, porque ela pode ser um risco em transmitir o vírus para qualquer pessoa no país. A gente sabe que vacinada ou não, a pessoa transmite. Mas eu entendo que, estando vacinada, essa pessoa provavelmente vai ter menos chances de parar no hospital. Então, o que está por trás aqui é muito mais do que a ideia de falar, olha, toma a vacina para não transmitir ou para não pegar. A ideia é, toma a vacina para se proteger e proteger o seu próximo. Se dá certo ou não, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que se proteger. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que foram contaminadas com o novo Omicron, esse novo vírus. E todas essas pessoas que eu conheço, elas não foram hospitalizadas. Elas tiveram sintomas muito simples. E eu tenho certeza que isso só aconteceu por causa da vacina. Então tá, a equipe do tenista entrou novamente com uma ação tentando agora anular a decisão do ministro que anulou o visto do tenista. Nossa, que confuso, que complicado. Mas foi isso. Ah, detalhe, assim que o tenista ganhou o direito de ficar na Austrália, o ministro da imigração podia exercer a sua função de cancelar, e ele demorou uma semana para fazer isso. Ele tomou essa decisão numa sexta-feira, às 6 horas da tarde, ou seja, deixando praticamente impossível para que a outra equipe fizesse alguma coisa, até porque o torneio, o Australia Open, o Abertos da Austrália, começaria numa segunda-feira. Mas mesmo assim, a equipe jurídica do tenista fez e aconteceu, pôs o mundo abaixo aqui e conseguiu fazer com que tudo fosse julgado. E aí eles perderam. No domingo à noite foi anunciado que o visto do tenista seria assim cancelado e ele seria deportado imediatamente. Foram 3 juízes que ouviram ambos os lados. A gente não sabe como foi essa votação, quantos votaram a favor, quantos votaram contra. A gente só sabe que a decisão foi de mandar o tenista embora. Aí não tinha mais o que fazer. O tenista simplesmente fez uma nota dizendo o quão desapontado ele estava e blá blá blá. Detalhe, agora o tenista teria que pagar por todos os custos desse caso. Na primeira parte do caso, isso tudo custou $500 mil. E agora, quanto será que custou tudo isso? A gente não sabe, mas pelo menos a mesma coisa, né? Olha como eu tô suando, olha isso.
Olha, é um calor que não dá pra descrever, sério. Algumas coisas também eu preciso falar. Nesse período, o tenista colocou na sua página oficial uma lista de todas as doações que ele fez para o mundo. Porque isso foi uma forma de tentar mostrar para o mundo que ele não é uma pessoa tão ruim. Porque, querendo ou não, pegou muito mal o fato dele ser anti-vacina, mesmo ele não falando nada. Mas as ações dele deixam muito claras esse tipo de coisa. E como eu sempre falo, aliás já falei também no começo do vídeo, todo mundo tem o seu lado ruim, como tem o seu lado bom. Mas o foco aqui é o fato dele ser um cara que não quer se vacinar e veio para a Austrália com uma exceção que revoltou uma população inteira. Não simplesmente as pessoas que moram na Austrália, mas também as pessoas que não conseguem chegar na Austrália, além de todos os tenistas que tiveram que se vacinar para competir nesse campeonato. Outro detalhe também importante é a postura da mulher desse tenista. Num momento da vida dela, ela fez um post no Instagram associando a vacina com o fato de uma pessoa ter o chip 5G. Se você quiser, você pode pesquisar na internet, tem várias teorias dizendo que a pessoa que toma vacina da Covid, ela recebe de forma anônima um chip 5G dentro do seu corpo. Assim é uma forma do governo controlar onde essa pessoa está. Então, mais uma vez, é muito sério você parar para pensar. O país conseguiu virar esse circo por causa de um tenista mimado que se acha dono do mundo, que se acha dono da verdade e que se acha no direito de ir para qualquer lugar, mesmo sabendo que tem Covid. Agora ele não tem, eu acho que não tem, né? Mas mesmo sabendo que tem Covid, fazer e acontecer em todos os lugares. Só é a prova de que o ser humano, quando ele quer, ele consegue ser péssimo. Para um garoto mimado, como ele, um garoto de 34 anos, que para mim é um mimadinho, tendo tantos privilégios e tantos milhões de dólares no seu bolso, qualquer ato que seja contra ele baseado na lei, isso é discriminação. Na cabeça dele, isso não é mais encarado como justiça. É triste ver isso, né? Então tá, fim dessa confusão toda, que aliás foi ruim para todas as partes. Estima-se que o jogador tenha perdido pelo menos 3 bilhões de dólares pelo simples fato de não ter jogado no Australia Open. Então olha que ponto que chega a ignorância de algumas pessoas. Mas é isso que ele acredita, que pague pelas suas crenças. E é o que aconteceu. Presidente e primeiro-ministro da Sérvia estão dizendo que agora isso não é mais nada relacionado ao esporte, mas isso é político e que algumas ações vão ser tomadas. Que ação? A Austrália precisa da Sérvia pra quê? Sinceramente. Claro que não é bom a Austrália comprar esse tipo de briga com qualquer outro país. Porque querendo ou não, a imagem dela que é ofuscada. Como eu disse, isso não foi bom pra ninguém. Mas uma coisa precisa ser respeitada. A Austrália tem suas regras. E ponto final. Quer vir pra cá? Respeite as regras da Austrália. Não foi o que o nosso primeiro-ministro disse? Regras são regras e ninguém está acima delas. Não importa o quão pobre ou multimilionário você seja. Domingo à noite, o tenista foi escoltado e pegou um avião de volta para algum lugar da Europa. E eu vi muitos comentários nas minhas redes sociais. Coitado. Aí eu fico pensando assim, coitado é filho de rato que nasce pelado. Vamos falar a verdade, coitado, o cara é multimilionário. Na verdade ele perdeu alguns milhões de dólares, mas que no final das contas não faz diferença nenhuma para ele. Foi embora nem em classe executiva, em primeiríssima classe, desfrutando do bom e do melhor, vai passar agora umas férias merecidas em qualquer lugar do mundo, tendo todos os privilégios que você com certeza não tem, do mesmo jeito que eu não tenho. Então, coitado, sério? O Australian Open é muito maior do que um simples jogador, mesmo ele sendo um dos melhores jogadores do mundo. Esse vídeo ficou longuíssimo, eu sei. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, não esqueça de deixar nos comentários. Se você não concorda, também pode deixar nos comentários. Eu acho que a gente sempre aprende com qualquer tipo de conversa. Mas vamos conversar de uma forma educada, tá bom? What a return to Melbourne Park. Listen to the roar.
mais uma vez, não sou o dono da verdade, isso é simplesmente a forma como eu percebo o mundo ao meu redor. Esse negócio do Covid está diminuindo cada vez mais as pessoas, está mostrando o lado obscuro que as pessoas têm. Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas seja real, seja honesto, é só isso que a gente precisa. E não me parece ser o caso desse jogador. Com essa história de paz e amor, não convence, a mim não convence mesmo. Pode convencer muita gente, mas a mim não. Então que pena, né? Que pena que eu estou vendo isso acontecer na Austrália, mas é o que é. Agora, o que isso vai dar no futuro? Como que isso vai acontecer? Não sei. Provavelmente a Austrália, depois dessa vergonha nacional, vai mudar as leis de novo, vai fazer cada vez mais impossível para as pessoas entrarem aqui, eu não sei. Enfim, me fala o que você acha disso tudo, tá? Eu quero muito saber. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se não gostou pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.